This call is now being recorded. Pronto, então, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok agora, Pro. Ótimo, perfeito. Então, o que acontece? A gente vai entrar na bioacústica 2, tá? Que é a última parte da bioacústica 2, que é a psicoacústica, certo? É aquela sensação, né, que a gente tem quando a gente recebe o som, uma onda sonora, tá? Por que que é preciso e é necessário a gente entender isso, né? Porque alguns exames, como eu falei para vocês, os exames audiológicos, por exemplo, vai lançar mão do princípio da psicoacústica para que a gente possa entender como que o som ele é sentido, né? A gente não tem só propriedades físicas, a gente não tem só propriedades biológicas, a gente tem todo um conjunto de propriedades físicas, propriedades psíquicas e propriedades também psicológicas que vão fazer com que a gente consiga entender e compreender melhor o som, certo? Então, o ouvir, quando a gente fala de ouvir, a gente está falando da compreensão não somente do sentido auditivo como um todo, mas também todos os outros sentidos, tá? Então, a gente tem aí uma gama de situações que precisam ser consideradas quando a gente fala do princípio de propagação, captação e absorção do som, tá? Que não somente está inerente, nem tampouco inerente apenas à propriedade física, nem tampouco à propriedade biológica. Então, quando a gente vai trabalhar a psicoacústica, a gente vai unir todos esses elementos. A gente vai unir os elementos físicos, os elementos biológicos, fisiológicos e os elementos psíquicos que fazem com que esse som ele seja sentido, ele seja captado e, a partir daí, ele seja processado em regiões específicas do nosso cérebro, tá? Sempre sob o comando do nosso sistema nervoso central. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Sim, professora. E a psicoacústica, gente, ela vai nos ajudar a compreender exatamente isso, né? Ela nos ajuda a distinguir, por exemplo, se um som ele chega da orelha esquerda ou se ele chega da orelha direita, se ele chega de cima para baixo ou de baixo para cima, se ele está longe, se ele está perto, né? Se você consegue perceber a altura desse som, ela nos ajuda a compreender, por exemplo, se nós podemos, se esse som ele é possível ser captado, né, em frequências baixas ou altas frequências ou médias frequências. Se, por exemplo, um som, né, que tem uma intensidade sonora, uma pressão sonora muito forte, ele acaba inibindo aquele som que é mais fraco. Então, todas essas propriedades que eu acabei de falar para vocês aqui, elas vão ser estudadas na psicoacústica, tá? Então, é por conta da psicoacústica, né, que a gente vai ter a noção exata, né, do como é que o som está propagado e se você consegue sentir. Ué, Pro, eu não consigo sentir como Gutenberg sente, ou como Maria Eduarda sente, ou como outras pessoas sentem, não. Você vai perceber o som, cada um vai se relacionar com o som de uma forma diferente. Então, a psicoacústica é isso. Psicoacústica está relacionada exatamente com isso. A capacidade que você tem de poder visualizar, de poder sentir, de poder captar o som, tá? Muitas das vezes, por que eu falo em visualizar? Porque o som, gente, quando você tem uma onda sonora, você tem um som chegando nos seus ouvidos, toda essa informação que você tem, né? Todo esse relato, como eu coloquei aqui, ó, relacionado com o relato dos ouvintes sobre sons e com a habilidade que esse ouvinte ele tem de distinguir entre os estímulos, quando eu falo isso, é que o som, desde na época do desenvolvimento embrionário, quando a gente era ainda um feto, a gente começa a arquivar na nossa memória, lá no nosso cérebro, o som dos nossos batimentos cardíacos, o som, né, da nossa mãe, a voz da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que estão ao nosso redor. As músicas preferidas são passadas, né? Aí você nasce, e aí todo aquele som que você ouvia no seu período de desenvolvimento embrionário é atribuído àquele som que você sente ao seu redor, tá? Então, é adicionado outros sons, tá? Até que, então, você tem ali o som, a imagem. Então, quando você vê a imagem, né, e você vê aquele som, você começa a decodificar aquilo ali, né? E isso é que faz com que o som ele seja propagado, seja gerado nos nossos sistemas biológicos. Então, o princípio da psicoacústica ela é importante por isso, que ela vai nos ajudar exatamente isso, tá? A você entender
que você tem centros específicos no cérebro, que esses centros específicos coordenados pelo sistema nervoso central é onde a gente vai ter informações que serão associadas às imagens e que, a partir daí, serão decodificadas e que, a partir dessa decodificação, você vai remitir uma determinada sensação e essa sensação pode ser calculada a partir de cálculos físicos. É simples assim, tá? Então, essa sensação, ela vai depender do indivíduo, porque a sensação que eu tenho, que pode provocar, por exemplo, uma reação emocional de alegria, de tristeza, de dor, não é a mesma sensação que você terá, tá? Então, é isso que a psicoacústica ela tenta nos explicar, que a gente tem as propriedades físicas, às vezes a gente tem as propriedades físicas, propriedades biológicas, fisiológicas certinhas ali, mas infelizmente o som não chega aos nossos ouvidos. E que por trás disso tem fatores psicológicos, tá? Que são inerentes e intricados nesse processo aí, tá? Então, quando a gente fala de psicoacústica, a gente tem que entender que existem fatores físicos e fatores fisiológicos, fatores que vão se alinhar a fatores psicológicos que vão nos dar a psicoacústica. Então, a gente vai ter aí dois elementos, né? Fatores que vamos chamar de fatores objetivos e fatores que são fatores subjetivos, tá? Quando a gente tem a união dos fatores subjetivos com os fatores objetivos, a gente vai ter a psicoacústica, tá bem? Alguma dúvida? Não, perdão. Tudo bem? O som tá bom? Tá tudo bem. Tá certo. Então, o que acontece? A música, né, gente? A música ela pode remeter sensações tanto positivas como negativas, né? Vai depender do quê? Vai depender de como é que aquela pessoa vai receber aquela música, tá? Então, por exemplo, aquela música Emoções, de Roberto Carlos, eu achava aquela música lindíssima, só que eu tive uma amiga, essa amiga morreu, e quando ela morreu, no cemitério cantaram, no enterro dela, cantaram essa música. Então, toda vez que eu ouço essa música Emoções, me remete à morte dessa minha amiga. Então, essa coisa, né, dessas sensações que ocorrem, vai depende muito do indivíduo, tá? Então, quando eu falo em psicoacústica, e como eu sei que psicoacústica está envolvido, né, todos esses sentimentos, todos esses órgãos, né, sensitivos, eu penso assim, que a gente vai ter sentidos, né, audição, paladar, fato, visão, que são acontecimentos externos, que vão ser interiorizados, como eu falei para vocês, tá? Quando é interiorizado esse evento, é individual, é de cada um de nós, cada um de nós vai sentir de uma forma diferente, e eu vou ter o efeito que esse acontecimento vai causar em nossas vidas, em nossas emoções. E esse processo é dado pelo nome de percepção. Então, eu tenho aqui os fatores objetivos, tá? E os fatores subjetivos do som, certo? Quando eu tenho os fatores objetivos e os fatores subjetivos, que eu já descrevi para vocês o que é que pode acontecer, e que também vai depender do indivíduo, né? Eu tenho a psicoacústica sendo percebida a partir de um som, tá? Então, psicoacústica como o som é percebido, a percepção do som, como o som ele é captado e processado, tá? Então, quando eu falo desse som, né, dessa psicoacústica, ela tem a ver muito com a semântica, tá? O que seria a semântica? É aquilo, né, que o som significa para cada um de nós e que é individual, que pode ser diferente, né? Que para mim tem um significado que para você pode ter outro significado. E por que a gente estuda a psicoacústica dentro da bioacústica, que vai ser importante para a fonoaudiologia? Porque a gente pega todos esses princípios, todos esses fatores, né, de som que é acumulado, que é decodificado, que é levado, né, ao córtex cerebral, na região motora do sistema nervoso central, e que codifica, decodifica esses elementos, e que a partir daí você é capaz de sentir esse som, né? Esse som processa, ele passa por todas as regiões, os compartimentos da nossa orelha, que vai desde a externa, chegando até a interna. E quando isso ocorre, a gente tem a percepção da onda sonora. Ou então, quando a percepção da fala, né? Psicoacústica interage, né? Nos ajuda a compreender a fala. Então, todos aqueles elementos que são importantes, frequência, intensidade, timbre, que são qualidades sonoras, que são questões
subjetivas, né, que são objetivas, desculpa, que são tratadas. A gente agora vai atribuir todas essas qualidades a questões psicológicas, a gente vai atribuir, vai dar outros nomes aos bois, tá bem? Então, a psicoacústica a gente já viu, né? A gente sabe que a gente vem trabalhando com essa questão do som, de como que o som é propagado, então ela é aplicada em vários setores, né? Então, a gente pode aplicar a psicoacústica, por exemplo, na arquitetura, na audiologia, obviamente, os fonoaudiólogos, os otorrinolaringologistas trabalham muito com a psicoacústica. A gente pode trabalhar com a psicoacústica ambiental, né, onde a gente vai ver a interferência de elementos sonoros na vida do indivíduo, o que é que isso pode proporcionar, né? Será que você, estando exposto a uma região onde você tem o tempo todo aviões, né, que voam próximo a essas áreas, qual seria o impacto ambiental no ouvido dessas pessoas? A musicoterapia, né, que é um elemento importante, principalmente para doenças neurodegenerativas, mal de Parkinson, Alzheimer, por exemplo. Você utiliza a musicoterapia, muitas vezes até para aliviar a dor, as sensações que as músicas causam. Existem relatos de pacientes, por exemplo, com o Parkinson, que eles saem daquele estado de êxtase que eles se encontram exatamente por causa da música, eles conseguem interagir com as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo, prof. Ok. E a gente tem, né, já que a gente está falando de psicoacústica, a gente está falando de física, a gente está falando de sensações, a gente tem a lei de Weber-Fech, que faz a relação entre a intensidade física de uma excitação e a intensidade subjetiva, né, da sensação que o som provoca em uma determinada pessoa. Então, essa lei, essa sensação, ela vale para qualquer tipo de percepção sensorial, seja ela auditiva, seja ela visual, seja ela térmica, tátil, gustativa ou olfativa. Não importa. A lei de Fichte, ela vai estudar exatamente isso, ela estuda as sensações que vai existir para cada indivíduo, tá? Independente de qual sensação seja essa, né? E como é que essas sensações você vai se sentir perante essas sensações. Os paredões, hoje em dia, que nós estamos tão, né, familiarizados, quer queira, quer não, por exemplo, é algo que pode ser perturbador, por exemplo, para mim, para seu colega, e para você não. Né? Então, o que vai determinar isso é exatamente a psicoacústica. E aí a gente vai utilizar a lei de Fichte, que ela vai nos ajudar a gente poder compreender isso. Então, toda vez que essa característica perceptiva, né, do som, ela é dada por essa equação de Fichte aqui. Essa equação de Fichte, ela diz que a sensação, tá, ela é dada pela variável, né, de uma constante de intensidade a um determinado estímulo em razão do estímulo final, da intensidade final em razão da variação daquela intensidade. Tá? Recapitulando e falando novamente. Eu tenho a lei de Werner-Fischer, e essa lei ela me diz que a sensação ela ser dada por uma constante vezes a variação de intensidade em razão da intensidade final, certo? Então, o que eu quero dizer? Que eu tenho um estímulo, tá? Esse estímulo gerou o que nós chamamos de interação órgão-sentido, tá? Eu tenho ali minha onda sonora, chegou no meu ouvido externo, passou pelo meu ouvido médio, sofreu toda uma transformação, rompeu todas as barreiras possíveis para chegar ali, tá? Eu tenho um sistema de alavancas que permite com que eu tenha um aumento da minha pressão sonora e faz com que aquela onda mecânica que está sendo propagada no meu ouvido chegue ao meu ouvido interno. Quando chega ali aquela pressão que fez, né, os meus ossículos vibrarem juntamente com minha membrana timpânica, entra na minha janela oval. A minha janela oval faz parte da cóclea, que nós vamos conversar direitinho depois. E aí, nessa cóclea, a gente tem a membrana basilar, onde ela é ciliada, né? Ocorre o roçamento, deslocamento dessa membrana a partir de células ciliadas. Essas células ciliadas provocam a despolarização da membrana, a gente já viu isso. Inversão da polaridade na membrana, quando a gente tem inversão da polaridade da membrana, a gente tem despolarização, e um potencial de ação, então, é gerado. Quando esse potencial de ação, então, é gerado, você tem a fisiologia sensorial, porque essas frequências e essas intensidades são captadas, são encaminhadas ao córtex cerebral, que a gente vai ver isso,
no sistema nervoso central é capturado e convertido, decodificado, a percepção dessas ondas sonoras em sensação, que, por fim, nos dá a percepção, né? Que é a nossa psicoacústica, tá bem? Ok? Tudo bem? Então, aí, a partir dessa percepção, a gente tem a nossa fisiologia sensorial subjetiva, ok? Dúvidas quanto a isso, gente? Então, a lei de Weber-Fechner, ela diz que para sons de uma mesma frequência e de uma mesma intensidade, a sensação sonora ela vai crescer de forma proporcional ao logarítmico de intensidade física, certo? Então, para que vocês possam entender direitinho isso aqui, a gente tem esse gráfico aqui, ó. A gente tem um gráfico no eixo X e no eixo Y, do eixo X vai representar a estimulação física, tá? Que vai ser uma unidade, obviamente, arbitrária, e que no eixo Y, tá? E no eixo X, a gente tem um estímulo, tá? Que vai ser representado pela estimulação, tá? Da unidade de medida arbitrária, e no eixo Y vai ser representado pela sensação, certo? Então, quando a gente tem esses dois elementos, a gente verifica que existem aí, quando a gente tem esses dois componentes, né? Tanto a sensação quanto o estímulo, a gente vê que a gente tem ordenadas, né? E que esses parâmetros que são representados por essa função, né? Que é uma função que nós chamamos de função logarítmica, o que acontece? O X, que representa a intensidade de estimulação, ele vai aumentar, tá? Só que ele aumenta em progressão, se você observar aqui, você não tem muita alteração na sensação, não, tá? Você não consegue, a sensação, ela caminha em direção aritmética, enquanto que o estímulo não, você vê que quanto mais você vai aumentando, aumenta também o nível de estímulo, então ela aumenta aqui em proporção geométrica, tá? Então, aqui você consegue ver exatamente isso, essas sensações que são conduzidas, né? Então, você consegue ver que existe realmente um aumento de estímulo, né? Ó, como esse estímulo aumenta. Só que esse estímulo, ele não é capaz de provocar o quê? Um aumento, ele não produz aumento na sensação, tá? Você vê que a sensação, ele permanece sempre constante, tá? Então, para vocês entenderem melhor, vamos pensar num caso assim, do volume de uma TV, tá? E digamos que esse volume, ele esteja no valor, por exemplo, de 5, certo? Então, para que você possa perceber a mudança neste volume, né, seria necessário aumentar ele para 10, tudo bem? Então, só que para você perceber uma nova alteração desse volume, você tinha que ter colocado ele em 20 e depois em 40, e assim por diante. O nível de pressão sonora, lembra que as nossas sensações a gente só são percebidas a cada 20, né, dB? Então, é isso que vai acontecer. Quanto à estimulação física, ela vai aumentar em progressão geométrica, 5, 10, 20, 40, 80. A nossa progressão, os nossos estímulos, eles aumentam em progressão aritmética, tá bem? Tudo bem? Então, por que eu preciso saber disso? Por que eu vou precisar saber disso? Porque eu vou aplicar isso, tá? Eu vou aplicar isso como estímulo, né? Para poder verificar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, intensidade física, magnitude sensorial dessa intensidade física. Eu vou precisar dele para poder relacionar a intensidade, a resposta sensorial de concentração, tá? Eu preciso também entender isso para poder verificar a intensidade relativa de vários produtos. Então, por aí, vocês já viram que a lei de Weber-Fechner, que representa a nossa psicoacústica, ela é importante para vários fatores, tá bem? E aí, a gente vai ter alguns aspectos psicoacústicos do som, né? Primeiramente, a gente sabe que esses aspectos psicoacústicos, né, eles vão poder ser vistos, né, e analisados quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com os exames audiológicos. Então, os aspectos psicoacústicos do som, você vai ter a percepção auditiva dos sons, né? Quando você tem a percepção auditiva dos sons, você vai ter sons que nós chamamos de sons puros e sons complexos. A gente sabe que sons puros é aqueles sons que são sons periódicos, tá? É aqueles sons onde você vai ter
uma periodicidade, frequência de velocidade, tá? E de comprimento de onda. Então, são sons que nos interessam. Ou sons, a gente pode estudar também aqueles sons, são ditos sons aperiódicos, que são os nossos, o ruído, né? Que é o som não bem visto aos nossos ouvidos. Então, o ouvido humano, ele necessita de informações básicas referentes a esses aspectos psicoacústicos. E quais seriam esses aspectos psicoacústicos? O pitch, né? Pitch ou pitch, que são chamados, que é a sensação subjetiva da frequência, tá? Então, olha só como que é o negócio, a analogia, né? Então, você tem a frequência, que é a característica física, que é representada pelo pitch, que é uma característica psíquica. Então, se você consegue perceber aquela frequência quando você é estimulado a ela, é o pitch que vai te dar isso, tá? Então, você tem a duração, que é o tempo dado em segundo de uma vibração sonora, que continua a mesma coisa, né? Mudou não. A gente tem um loudness, que é a sensação subjetiva da intensidade. Então, toda vez que você vai fazer um teste audiológico, por exemplo, quando você quer saber se as cordas vocais do seu paciente está enrijecida ou não, né, durante uma doença neurodegenerativa, como, por exemplo, o mal de Parkinson, aí você quer aferir, por exemplo, a frequência fundamental. Você tem exames, métodos que a gente utiliza, a frequência fundamental por pitch, e loudness também, que a gente vai utilizar, verificar a amplitude daquela onda sonora quando chega ali. Será que quando no momento inspiratório ou no momento expiratório você tem força para gerar uma pressão suficiente para gerar uma onda sonora de boa intensidade? Então, tudo isso é respondido pelas características psíquicas do seu paciente, tá? Então, a gente tem o timbre, que é aquela qualidade que é fornecida pela combinação de sons harmônicos, né, que a gente viu isso na aula anterior. Decorrente das características, a gente sabe que o timbre é a sonoridade das nossas ondas sonoras, né? Ela que vai determinar, apesar de você ter mesma altura, mesma intensidade, você vai ter sons sendo produzidos de maneiras diferentes, por causa do nosso timbre, né? E eu mostrei para vocês que, não somente na natureza, mas na natureza humana também, a gente consegue ter timbres diferentes. O meu não é igual ao seu, que não é igual ao de sua colega, e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Google, você está muito quieto, viu? Ô, Pro, é porque hoje minha cabeça está um pouco ruim. Se eu fosse parar para a senhora explicar a outra parte, ia atrasar demais a aula. Ok. Então, só para ficar bem claro para vocês, tonalidade pitch, tá? Tonalidade requer pitch, pitch tem a ver com frequência, tá? Então, pitch, frequência, pitch. Então, toda vez que você for estudar, e a gente não esquece que frequência é a qualidade que vai nos dar a altura do som, tá? Então, se eu tenho baixas frequências, eu tenho sons mais graves, se eu tenho altas frequências, eu tenho sons mais agudos, tá? Então, a tonalidade, aquilo que eu vou avaliar é exatamente isso, certo? Não vou me ater aqui, porque a gente já viu, né, essas qualidades sonoras e como é que essas ondas vão determinar sons agudos, né, sons graves, dentro do nosso parâmetro, não esquecer que a gente tem a mediana abaixo de 500 Hz, a gente tem sons que são denominados sons graves e acima são denominados sons agudos. Quando a gente sai desse parâmetro de audibilidade, a gente já entra nos ultrassons e nos infrassons que nós discutimos na aula anterior. Sonoridade, a gente sai de sonoridade e passa a tonalidade, que é o loudness, tá? Que é a sensação subjetiva que está mais próximo da média física de intensidade, determinada através de um som mais forte ou um som mais fraco, tá? Então, agora a gente não fala mais de número de frequência, a gente fala de altura do som, amplitude sonora, tá? Então, muitas das vezes, a gente quer verificar como é que está a amplitude daquele paciente. Às vezes, o paciente com enfisema pulmonar, por exemplo, pode interferir, né, nos sons serem mais fracos ou os sons serem mais agudos. A gente vai discutir isso melhor quando a gente falar de biofísica da audição, tá bem? Características da sonoridade. Quando a gente vai trabalhar com características da sonoridade, a gente está falando de limiar auditivo. É por isso que a gente precisa entender primeiro o que é nível de intensidade sonora, nível de pressão sonora, para a gente poder entender o que é um limiar auditivo. Vocês viram que eu falei na aula anterior, e complementei agora na aula com NIS, né, e NPS, que
O limiar auditivo é aquela capacidade que vai ter aquele indivíduo de, quando é estimulado a um determinado som, a uma determinada onda sonora, ele seja capaz de responder a pelo menos 50% daquele som que está sendo ali, está lhe sendo apresentado. Então, eu posso dizer que limiar auditivo é um nível de pressão acústica eficaz e necessária para que se provoque uma sensação auditiva em um determinado ambiente silencioso. E, obviamente, que esse limiar ele vai variar para cada ouvinte, para cada frequência. Então, não são só as propriedades físicas e fisiológicas que vão estar inerentes aí. A gente sabe que vão ter propriedades também psíquicas que vão determinar se você consegue ou não captar aquele som. Então, a gente vai ter o limiar auditivo, e esse limiar auditivo ele vai ser definido, sim, pela intensidade na qual o som ele é percebido em 50% das apresentações. Então, se você não consegue responder a 50%, você tem uma perda auditiva aí, que vai precisar ser detectada qual é ela, tá? Então, acima dessa intensidade, é mais provável que o indivíduo, obviamente, perceba o som, e abaixo dessa, a percepção do som ele se torna menos provável, obviamente. Tá bem? Então, quais seriam os métodos de medição, né, psicofísicas que existem, que a gente pode utilizar? São vários, tá? Mas dentro da perspectiva da fonoaudiologia, dentro da perspectiva dos estudos que são feitos cotidianamente, nós utilizamos os métodos dos limites, os métodos dos ajustes e os métodos de estímulos constantes. Tá bem? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algo a falar, me avisem. Tudo bem? Então, oi? Na aula de segunda, caso surja dúvida durante o estudo, pode tirar também, né? Podemos sim, claro. Com certeza. Você já faz isso, né? Então, vamos lá. E eu também vou passar algumas atividades para a gente poder discutir um pouco melhor. E já estão no nosso AVA 3 vídeos que eu vou discutir com vocês na segunda-feira, tá? Então, a gente vai abrir a temática Bioacústica 2, NIS, nível de intensidade sonora, nível de pressão sonora e psicoacústica. A gente começa a discutir isso na segunda-feira, tá bem? Então, a gente vai aferir por esses 2 métodos que eu falei para vocês agora, e a gente começa com o método dos limites, né? Que é um método de aplicação relativamente simples, né? Onde você vai precisar apenas de um som, né? Um microfone para poder fazer. O avaliador, no caso, é você. Você vai controlar a intensidade e a representação dos estímulos. O ouvinte, que no caso dessa paciente, ele vai ter um papel passivo, né? Ou seja, ele vai somente repetir sim ou não no momento em que aquele estímulo for apresentado a ele. Então, ele vai ter um limiar, né? Onde o sujeito, no caso o paciente, ele deverá responder pelo menos a 50% dos estímulos apresentados a ele, tá? Então, inicialmente, aqui como vocês estão vendo, ó, o avaliador, que no caso é o fonoaudiólogo, ele vai induzir um estímulo de uma determinada intensidade, essa intensidade é uma intensidade fraca, certo? E aí o paciente, a partir daí, o paciente ele começa a responder se ele está conseguindo detectar essa intensidade ou não. E aí é feita uma série de estudos, né, onde você tem os limites sendo apresentados, e quando são apresentados, o paciente vai dizer se ele consegue ouvir ou se ele não consegue ouvir aquela densidade sonora no qual ele está sendo exposto ali. Tá bom? E a gente tem os métodos dos ajustes, que é um procedimento, né, que você vai ter o avaliador ele vai determinar a intensidade inicial do teste, é ele que determina qual seria a intensidade, seria de 40, de 30, de 20 ou de 10 decibel, tá? O ouvinte, ele tem o papel de agente ativo, então é ele que vai aumentar ou ele que vai diminuir aquele som que está sendo apresentado, né, que vai gerar uma determinada sensação, às vezes o som geralmente eles colocam um som bem alto para você ir abaixando para saber se você está conseguindo ou não. Então, o som bem baixo, que a gente vai fazer esse teste daqui a pouquinho, e aí ele vai observar o comportamento do paciente, se ele abaixa, se ele aumenta. Então, é o método dos ajustes, porque é o paciente que irá ajustar qual é a melhor potência, a melhor intensidade sonora para ele, né, para os seus ouvidos. E a gente tem o método dos estímulos constantes, que esse método dos estímulos constantes, né,
você tem uma intensidade, só que essa intensidade é selecionada ao acaso, você utiliza aproximadamente 10 intensidades, ó, 45, 45, vai até 0 aqui, ó, 5, tá? E cada uma dessas intensidades, ela é apresentada ao seu paciente por 10 vezes. E aí você vai registrando o número de vezes que esse paciente, ele responde sim a cada uma dessas intensidades que são apresentadas a ele. Então, nesse caso aqui, o avaliador ele vai ter papel de agente ativo, o ouvinte ele tem papel de agente passivo, e o limiar de onde o sujeito responde, né, vai ter que ser um limiar, obviamente, no qual ele vai responder a 50% dos estímulos que serão apresentados a ele. Então, falou em limiar audível, de audição, de audibilidade, o paciente ele tem que sempre responder a pelo menos 50% dos estímulos que a ele são apresentados. Tudo bem até aí? Então, já vimos que a gente tem características no nosso som, e essas características convertendo para psicoacústicas são 4 características, tá? Que nós temos o loudness, nós temos o pitch, nós temos a duração e nós temos o timbre. Já sabemos que nós utilizamos isso para avaliar a capacidade auditiva do nosso paciente. Sabemos também que essa capacidade auditiva é apresentada a partir de um limiar auditivo, tá? E que esse limiar auditivo, obviamente, a gente vai ter vários testes nos quais a gente vai poder aplicar esses testes, tá? Então, a gente já sabe o que é um limiar auditivo, né? É a menor intensidade capaz de provocar uma sensação auditiva no meu paciente, e vai existir ainda mais 2 elementos, que vai ser o limiar de desconforto e o limiar normal, que é o limiar de normalidade, tá? Então, o limiar de desconforto é aquele onde você vai ter a menor intensidade capaz de provocar uma sensação de desconforto no seu paciente, que eu apresentei para vocês na aula anterior, que vocês viram hoje, né? Que é onde a gente mostra aquele gráfico de audibilidade. E a gente tem o limiar normal, que é o limiar absoluto, é o casamento, é o somatório do limiar absoluto com o limiar de desconforto. E ele vai corresponder ao valor médio desses limiares, tanto dos absolutos como do desconforto, de um grande número de indivíduos normal ouvintes. Então, você tem aqueles indivíduos no qual você vai submeter a um determinado estímulo e vai verificar ali se aquele paciente ele é capaz ou não, e aí você vai inferir ali uma relação de interseção entre esses 2 limiares, que é o de desconforto, tá? E o absoluto. E a gente tem um audiograma, né? São vários audiogramas que são utilizados. Aqui embaixo são colocadas as frequências de 20 a 20 mil Hz, para saber se você consegue ouvir ou não. E aqui a gente tem o nível de audição, que é dado em decibel, que é onde você vai ver se o seu paciente ele consegue, você vai fazer uma interseção aqui, que vai ver mais adiante, quando a gente verifica, né, a que frequência, em que unidade sonora o paciente ele está sob esse estímulo ou não, e se ele consegue ouvir ou não aquele estímulo que a ele é apresentado. Certo? Aqui é um audiograma muito frequente, principalmente para aqueles pacientes, né? Que acaba sendo melhor apresentado do que aquela coisa mais tradicional. Para criancinhas mesmo, sempre colocam imagens que a criança possa ver e realmente saber se a criança ela consegue captar aquele som, né? A partir daquela imagem que está sendo apresentada a ela ali, tá? E a gente tem um limiar de dor, né, que é acima de 160, que você vai ter a menor intensidade capaz de provocar uma sensação de dor, tá? E dentro desse contexto, a gente tem o que nós chamamos de curvas isossônicas, tá? Curvas isossônicas, desculpa, que ela representa o conjunto de sons puros, que são sons puros, são sons que não vão sofrer interferência de outros sons, são sons que são sons periódicos, que têm frequência e comprimento de onda constantes, tá? Que produzem a mesma sensação e a mesma intensidade, tá? A mesma sonoridade em função de uma dada frequência, tá? E esses sons, todas essas características a nível de Brasil, são normalizadas pelo ISO 2006, aqui tem um zerinho, tá? E o ISO 2003, tá bom? Então, quando a gente olha para essa curva isossônica aqui, isossônica,
tá? A gente vê aquilo que eu falei para vocês, aqui fica mais fácil. Ela tem frequências que variam de 10 a 100 kHz, tá? A gente tem aqui pressão sonora que vai de menos 10 até 130, certo? Você tem aqui tanto, né, o eixo das frequências e no eixo da pressão sonora, a gente tem aqui esse meio intermediário aqui, onde você tem diferentes frequências também, por onde você vai calcular, tá? Se o seu paciente ele tem ou não tem uma deficiência auditiva, tá? Então, foi criado esse gráfico, na verdade, né, para poder determinar se esse gráfico para poder determinar se seu paciente ele tem uma disfunção auditiva ou não, foram pegos pacientes, né? Esses pacientes eram pacientes normo-ouvintes, ou seja, que não tinham nenhuma deficiência, e aí começaram a fazer fazer alguns testes que iriam responder algumas perguntas. Então, a grande pergunta seria, né? Será que o nosso ouvido ele interpreta a frequência da mesma maneira? Será que todas essas frequências são determinadas de uma mesma forma? O mesmo nível de pressão sonora? Será que a gente vai ter a mesma sensibilidade para a mesma frequência? Todos nós teremos o mesmo tipo de sensibilidade? Obviamente que diante de tudo que a gente já conversou até então, falando de psicoacústica, que não, né? Então, o resultado está exatamente nesse gráfico aqui. Então, o que a gente pode ver é que a gente tem o eixo, né, horizontal, o eixo X, onde você vai ter essas frequências, como eu falei para vocês, já mostrei para vocês aqui, tá? E que vão começar, obviamente, por 10 e vão até 100 kHz, tá? E a gente tem também o eixo Y, onde a gente vai ter os níveis de pressão sonora, tá? Que vão até 120, cerca de 120, 130 decibel, como vocês estão vendo aqui. Certo? Feito isso, o que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência, né, onde eles pegaram 1 Hz, tá? Quando eles pegaram esse 1 Hz, eles acabaram verificando, a partir desse... Deixa eu mudar para a figura seguinte, que aí fica melhor para vocês poderem verificar, tá? Cada um desses detalhes aqui, ó. A frequência de 20 a 20 kHz, tá? Ele pegou frequências de 1 Hz, tá? E depois que ele pegou essas frequências de 1 Hz, ele verificou que existiam diversas intensidades, né? Então, ele começou a produzir, a partir dessas intensidades, frequências diferentes. Vocês veem aqui que tem frequência de 10 e que vão até 120, certo? Então, o que acontece? Quando ele faz isso, né? Quando ele pega essa diferença dessas frequências que vão de 10 até 120, ele consegue observar aqui no gráfico, né? Você tem pessoas que vão ouvir em uma determinada frequência e outras que não vão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui nessa linha aqui, ó, que eu tenho 1 Hz, tá vendo? Aqui, tá? Eu tenho 1 Hz nessa linha aqui. E aí, eu inicio um teste, né? Então, vamos imaginar que esses testes sejam um teste de 50 dB, tá? Como eu coloquei aqui, tá? De pressão. Nosso ouvido, ele vai interpretar todas as frequências da mesma intensidade? Não, obviamente não. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que a 1 Hz, o meu ouvido, ele consegue captar frequências de 50 Hz. Porque se eu pego aqui 1 kHz, tá? E levo até uma frequência de 50, né? Eu consigo achar aproximadamente aqui, ó, uma intensidade de aproximadamente 70 dB, tá? Então, esse é o princípio, tá? Que quando eu quero perguntar se existe uma pressão, e se essa pressão, qual seria a pressão em 1 kHz, que seria de um indivíduo normo-ouvinte, né? Quando exposto a uma frequência de 50 Hz, tá? Então, a gente faz o cálculozinho aí em conta. Então, o que a gente pode ver também nessa curva de audibilidade, que essas curvas, elas tendem a ser achatadas à medida que a intensidade aumenta. Então, a sensibilidade, ela diminui com baixas frequências também, certo? Então, sabendo disso, a gente sabe que existem mecanismos que são mecanismos chamados de mecanismo de condução sonora, né?
pelo qual nós ouvimos. Então, a gente vai ter dois mecanismos: o mecanismo de condução sonora aéreo, e a gente vai ter um mecanismo de condução sonora que nós chamamos de condução óssea, tá? Então, na aérea, você vai ter a condução da onda sonora, que vai percorrer a orelha esquerda, orelha média, orelha interna, né? Passa pelos órgãos até chegar à região do córtex central, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Cadeia de ossículos, tá? Nervo auditivo, passa pelo nervo auditivo até chegar à cóclea, tá? E enquanto que na orelha, na condução óssea, você tem uma onda sonora que percorre, né? A região da orelha interna, certo? Passa pelo nervo auditivo até chegar à região do córtex. Então, quando a gente fala de psicoacústica, quando a gente fala de exames audiométricos, eles vão avaliar exatamente isso, eles vão avaliar onde é que você tem e como é que você pode proporcionar como é que eu posso dizer, onde é que você tem um desvio ou um problema auditivo e como é que esse desvio auditivo pode causar uma surdez. Então, juntamente com outros exames, como as emissões otoacústicas, que vocês vão ver mais adiante, esses exames são os exames que ajudam a inferir se está ocorrendo bem a propagação da onda sonora e como é que o seu organismo está se comportando, o seu órgão, né, auditivo se comporta diante da propagação da onda sonora. Muitas das vezes você está com uma cerose, né, uma cera no seu ouvido, ou então você tem algum enrijecimento dos ossículos, e isso faz com que a propagação do som seja ruim. A gente viu isso, né? A gente viu que o melhor meio para a propagação do som é o meio elástico, tá? Então, quando você começa a enrijecer, tem uma certa rigidez para passar, uma resistência, na verdade, à passagem da onda sonora, você tem aí uma surdez sendo estabelecida ou instalada. Então, é importante que você tenha e saiba de cada um desses elementos, tá bom? Então, a gente tem um audiograma, certo? O audiograma, ele nos ajuda, né, a verificar se o paciente realmente tem essa surdez, tá? Aí, para você trabalhar com o audiograma, primeiramente você tem que encontrar a frequência, que vai ser representada na parte inferior do gráfico, como eu mostrei para vocês no audiograma anterior. Você vai ter que localizar a intensidade, que está aqui nessa região, localizou frequência, localizou intensidade. Vai encontrar agora o X em cada quadrado, eu acho que eu coloquei aqui esse X. O X em cada quadrado que eles colocam, tá? E quando você localiza o X desse quadrado, né, que aí o X vai determinar o tipo de orelha aqui, ó. Tá? Quando você encontra o X, ele determina se sua orelha é a orelha. Ele vai determinar, na verdade, se sua orelha, a orelha ali, né, é a orelha direita ou se é a orelha esquerda. Nesse caso aí, é a orelha esquerda, tá? Que é dada em azul, e a orelha direita vai ser dada em vermelho. Você vai procurar o círculo ou o triângulo, também que vai determinar, tá, qual tipo de orelha na qual você está trabalhando, e você vai determinar também as setas, tá? Verificar as setas. Se estiver um tipo de condução, ele vai colocar ali o sinal de mais ou de menos, tá? E aí você acaba verificando se o paciente ele tem um tipo de surdez ou não e por que ele tem essa surdez, tá bom? E a gente tem as cabinas acústicas, que são cabinas audiométricas, que vão ter por objetivo, obviamente, mensurar o registro, né, do nível mais baixo de intensidade possível de ser captada pelo seu paciente. Esses níveis vão ser dados em decibéis e vão ser ouvidos a cada frequência determinada por um limiar de audibilidade. Quando você tem isso, essas cabinas elas precisam ser preparadas com material isolante, né? Com material onde tenha muita massa, seja denso, para que não haja a dissipação da onda sonora, tá? Eles precisam ter maior resistência, obviamente, à passagem de onda sonora. Não pode ter baixa reflexão, então tem que ter alta reflexão.
E quanto maior, obviamente, a frequência do som, menor será a vibração. Então, você tem que ter uma cabina realmente que te isole do meio externo para que não haja interferência, tá? A gente já temos o mascaramento, ainda tem interferência externa, fica complicado. Então, essas cabinas acústicas, mais uma vez, elas precisam ter mínima reflexão de ondas, elas vão absorver maior parte de energia sonora que está sendo transmitida ali, ela apresenta alto coeficiente de absorção, a parede ela precisa ser formada de vidro, de madeira, de cortiça, tá? O local, obviamente, tem que ser um local mais silencioso possível para que não haja interferência. Geralmente, essas cabinas apresentam porta dupla, com trinco, tá? E a janela, ela possui pelo menos 3 vidros unidirecionais, que vão ajudar também na proteção e barreira contra a propagação da onda sonora, tá? E aí, mais um detalhe da psicoacústica, a audição binaural, tá? Quando a gente fala em audição binaural, a gente fala que a gente tem um órgão, que é um órgão par, que são as orelhas, que também vocês podem chamar de ouvidos, né? E que vão ser capazes de distinguir a audição, tá? De um ouvido para o outro, tá? Então, quando a gente tem isso, a gente tem o que nós chamamos de audição binaural, tá? Então, a audição binaural, ela nos proporciona você poder captar sons de vários sentidos, tanto na orelha esquerda quanto na orelha direita, tá? É isso que é importante você saber da audição binaural. Então, quando você tem uma localização física das orelhas, né, na sua cabeça humana, cada orelha ela vai receber sinais diferentes. É por isso que você está aqui conversando comigo, prestando atenção na aula, mas está prestando atenção também no que sua mãe está falando lá na cozinha, tá? Justamente por causa dessa audição binaural, ok? Professora, a Lu levantou a mão. Quem? Lu levantou a mão. Pode falar, Lu. Ô, Pro, eu acho que eu me perdi aí. A senhora, quando estava explicando o slide que aparecia a cabina acústica, a senhora falou em mascaramento. Mascaramento é o quê? Mascaramento é quando você tem um som, tá? E esse som, ele acaba interferindo no exame audiológico do seu paciente. Então, por exemplo, você está avaliando a sua orelha esquerda, só que sua orelha direita está captando e recebendo som. Então, você precisa colocar alguma sombra que mascare esse som que está chegando da sua outra orelha. Porque, caso contrário, você não vai saber se o paciente está tendo perda auditiva ou não. Entendeu? Eu não adentrei no mascaramento, que é um ponto a ser tratado quando a gente trabalhar um pouco com os exames audiológicos, tá? Mas mascaramento é um som que vai interferir na nossa análise que está sendo feita ali, análise audiológica, entendeu? Então, é como se fosse uma sombra. E quando a gente faz o exame de audiometria, a gente precisa sombrear esse som para que ele não venha interferir. Por exemplo, tem uma onda chegando com intensidade 40, do outro ouvido vem uma onda com intensidade 30. Aí, quando você vai captar, você encontra uma onda, vai aferir, você encontra uma onda com capacidade 70. Na verdade, não é 70, na verdade é 30, porque a outra veio com a intensidade 40 e acaba interferindo na análise audiológica, entendeu? Entendi, valeu. Obrigada, Guga. Obrigada, Gugues. Então, por causa da localização física, como eu falei para vocês, né, o som ele vai perceber diferentes situações, tá? Então, quando eu falo e tento mostrar para vocês, né, essa condição do som, é porque a audição binaural, ela vai designar a escuta que nós chamamos de ótica e a escuta que nós chamamos de dicótica, tá? A diótica, tá? É quando permite que você tenha a realização da audição em apenas um ouvido. A dicótica é quando você tem a captação auditiva nos seus 2 ouvidos, tá? Então, se os 2 ouvidos recebem a mesma informação, informações diferentes, você tem aí a audição e captação dicótica, que é o que nos interessa para a audição binaural. Então, às vezes, você acha que o seu paciente não está ouvindo nenhuma orelha e que na outra ele consegue captar melhor. Você vai fazer análise de audição binaural. Então, quando você faz a análise de audição binaural, você vai avaliar, né, as alterações de intensidades
quando é que chegam essas intensidades sonoras em cada uma de sua orelha, e por aí você vai aferir se o sistema nervoso central ele consegue registrar cada sinal recebido, se é estabelecida uma direção dessa onda sonora, como é que ocorre, se os neurônios, né, da região do complexo olivar da superiores conseguem responder especificamente a diferença temporal entre as estimulações que vão chegar nas diferentes orelhas. Temporal porque a região, o estímulo sonoro de uma orelha, às vezes chega primeiro em uma do que na outra, certo? E aí, quando a gente fala de audição, né, binaural, obviamente a gente está falando de som, e que esse som está sendo propagado, que esse som vai chegar em duas regiões diferentes da nossa orelha, na nossa cabeça, né, porque a gente vai ter a orelha de um lado e do outro. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de localização, tá? E quando a gente fala de localização, a gente sabe que vão ter fontes primárias, né? E essas fontes primárias vão ter intensidades no ambiente. Então, quando a gente fala no ambiente, a gente está falando da onda que está sendo transportada tridimensionalmente, tá? E que aí acaba sendo muito mais confuso você conseguir detectar se aquele paciente tem ou não uma disfunção, porque você não vai ter somente aquelas fontes sonoras que estão sendo emitidas, você vai ter várias fontes que vai gerar ali uma confusão, tá? Então, quando você tem uma onda chegando nos duas regiões, tanto no ouvido esquerdo quanto no ouvido direito, ou na orelha esquerda ou na orelha direita, como você possa dizer, então você vai ter uma alteração, uma diferença temporal, tá? Você tem um ângulo R aqui, no qual você calcula, mas você vai ter aqui valores que vão determinar a distância desse som, a distância e a velocidade percorrida por esse som, certo? Entre os dois lados do ouvido, da orelha, como vocês querem dizer. Para a padronização, eles caracterizam um lado, né, a distância entre os dois lados de 21 centímetros. Eu sou cearense e a senhora é baiana, e aí? Não, não importa da região que a pessoa tiver. Se a pessoa tiver uma cabeça maior, como é que faz? É padronizado, tá? É constante isso aí, tá bom? Perguntas? Então, quando eu tenho uma diferença de tempo de chegada, né, de uma onda sonora, aí eu vou ter uma fonte, tá? Essa fonte está me emitindo ondas sonoras. Essas ondas sonoras são captadas nas duas regiões diferentes do meu ouvido, a uma determinada velocidade e a um determinado raio. Então, eu vou calcular isso aqui, tá? Então, eu tenho uma diferença de tempo interneural, como é chamado, tá? É dito como som que vai alcançar cada orelha e que vai alcançar em tempo diferente devido ao quê? A diferença de distância que vai existir entre cada orelha e, obviamente, a sua fonte, tá? Então, a gente tem aí o que nós chamamos de diferença de intensidade interneural, ok? Que vai nos refletir todo esse aparato aí. E aqui eu coloquei para vocês do ladinho a tabela com valores de diferença de distância que vai existir entre o ouvido e o tempo de atraso desse som que vai chegar em cada uma dessas regiões. Então, a gente tem a velocidade de propagação da onda sonora, que a gente já sabe que é de 344 metros por segundo, e a distância que vai ocorrer entre os ouvidos de 21 centímetros. Então, você tem um ângulo aqui que você pode calcular, tá? Então, um ângulo alfa aqui que vai de 0 a 90 graus, a distância percorrida, tá? E a velocidade de cada um deles. Quando você pega aqui, substitui pela equação, você vai encontrar aqui a diferença de tempo interneural que vai existir durante a propagação da onda sonora da orelha direita para a orelha esquerda e vice-versa. Não vou me ater aos cálculos, porque vocês sabem que não é a nossa intenção, tá? Mas, pelo menos que vocês compreendam as propriedades físicas e como que essas propriedades físicas são importantes para a gente entender a propagação do som nos nossos ouvidos, certo? Nós temos também algumas vantagens de ouvir por esses dois ouvidos, não é só para poder ouvir a conversinha que está do lado do colega, tá? Mas também permite, né, possibilita aí a capacidade de nos localizarmos, né, de onde vem o som, tá? Então, por exemplo, se você tem um carro, né, se você ouve esse carro, o barulho do carro, né, na sua orelha esquerda, você está de um lado, você consegue movimentar tal, primeiro que a direita, você consegue se livrar, por exemplo, de um atropelamento, tá?
A compreensão da fala em locais barulhentos é bem melhor, obviamente, se você está numa região onde você está muito barulhento, tem som, né, ou tem trânsito muito intenso. O que é que você faz? Você encosta seu ouvido próximo à pessoa, né, e aí a pessoa vai falar com você. Então, a audição binaural ajuda bastante. Capacidade de reconhecimento da fala, que é melhorada quando o som vem de fontes separadas, obviamente, e a sensibilidade, que também vai ser melhorada por diferenças sutis, tá? Você consegue, por exemplo, perceber a diferença que há entre vozes similares, por exemplo, da sua mãe com da sua irmã, por telefone. Então, isso é uma vantagem. E o som, obviamente, é mais balanceado, se você tem as duas orelhas para poder captar esse som, tá bom? Então, deixa eu só passar aqui. Eu quero agradecer a vocês. Tem um vídeo aqui. Que horas são? 14h50. Eu vou passar rapidinho, viu? Não vai demorar, não. Vocês estão aí? Sim, Pro. Estamos, Pro. Só para saber qual é o limiar audível de vocês. Se vocês estão sendo capazes de captações. Só um minutinho. O meu deve ser baixíssimo. Só um minutinho de novo, porque eu vou desligar aqui. E ligar o de lá.